faremos uma breve devocional. Eu convido os irmãos para abrirem suas Bíblias em Marcos 10, 28 e 31. Na verdade, esse texto é a conclusão do texto que nós vamos pregar hoje à noite, que é o jovem rico. Nós estamos fazendo uma exposição de Marcos. Então, Marcos 10, 28 a 31, fala sobre as recompensas em seguir a Cristo. Foi uma indagação que o apóstolo Pedro fez ao Senhor Jesus, uma voz representando aí os discípulos, né? Então, a minha versão diz assim: nós conseguiremos, Tiago, colocar na tela para os irmãos? Que benção. Eu passei para ele o arquivo em Word, mas mesmo assim vai dar. Quem não tem essa versão pode acompanhar lá na tela que ele já vai colocar. A minha versão diz assim: então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai de amor, de imensa bondade, louvado e exaltado seja o teu nome. Obrigado pela forma com que o Senhor tem nos conduzido nesta manhã. Mais uma vez nós rogamos-te, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia. Assim como o pastor Júlio orou, a irmã Graça orou, tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados. Ilumine, Senhor Deus, o nosso coração e a nossa mente para entendermos a tua palavra e podermos assim, ó Deus, aplicá-la à nossa vida. Nos colocamos em tuas mãos, rogamos-te ainda que o Senhor repreenda o mal, nos torne inteiros aqui e completos em tua presença. Em nome de Jesus, amém. Amém. Queria fazer uma perguntinha para todos vocês. Obviamente é retórica, ninguém precisa responder. Qual é o nosso verdadeiro interesse em estar aqui nesta manhã ou no culto nesta manhã? Qual é o seu verdadeiro interesse? Por que eu estou perguntando isso? Porque hoje nós vivemos um momento em que as igrejas, elas se ocupam em satisfazer a clientela. Então, a ideia hoje do crente é: o que Deus pode me oferecer? O que a igreja tem para me oferecer? E muitos, não poucos, veem a igreja como mercado. Veem a igreja como uma oportunidade. Por isso o tema da mensagem: as verdadeiras motivações para renunciarmos ao mundo e seguirmos a Cristo. O texto vai mostrar o tema recompensa, mas vai falar sobre estas motivações. Por quê, irmãos? Porque há muitos que estão na igreja pela motivação equivocada. Estão na igreja porque tem um compromisso. Estão na igreja porque tem um cargo. Estão na igreja porque tem um trabalho. Recebem por isso. E não são poucas igrejas históricas já que contratam, inclusive no Brasil, músicos, contratam ministros, são profissionais para fazer o trabalho. Contratam, não tem mais trabalho voluntário, até recepcionista, tudo. Todas as pessoas dentro da igreja são contratadas. Não existe mais aquele espírito voluntário em muitas igrejas. Pois bem, às vezes a gente está na igreja para obedecer pai e mãe, para uma oportunidade para se relacionar. E esse texto vem responder, conquanto não seja o objetivo dele, as verdadeiras motivações que nós devemos ter para seguir a Cristo. Como já disse, foi uma tratativa da conclusão das palavras de Jesus, essa perguntinha de Pedro. A perguntinha de Pedro foi a seguinte: nós deixamos tudo para seguir-te.
E na versão de Mateus, ele vai dizer: o que será de nós? Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus disse para o jovem rico: ainda falta ali uma coisa, vai, vende tudo que você tem e segue-me. Dá aos pobres e segue-me. E depois, mais tarde, o Senhor Jesus, os discípulos falam um entre os outros: então é impossível alguém se salvar. E Jesus realmente diz: ao homem é impossível se salvar. E nós vamos tratar isso hoje à noite. É impossível ao homem se salvar. E diante disso, o apóstolo Pedro pergunta: então, o que será de nós? Nós deixamos tudo, eles deixaram tudo mesmo. Vocês se lembram lá, na pesca maravilhosa? O texto continua dizendo: deixaram tudo, peixe, barco, rede, e seguiram a Jesus, quando Jesus fala assim: eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Então veja que, a partir desse momento, o Senhor Jesus responde. O Senhor Jesus responde naquela fórmula, quando ele quer falar alguma máxima do reino, ele diz: em verdade, a narração de Marcos diz: digo-lhes a verdade. Então isso é uma máxima do evangelho, a máxima do reino. E conquanto aqui o Senhor Jesus, ele não considera o chamado, porque o chamado tem poder. Muito mais do que as nossas decisões em seguir, nós temos o chamado de Deus. E o chamado, ao meu ver, ao nosso ver, é um chamado que você não tem como negar. Ele é eficaz, ele é completamente eficaz. Então o Senhor Jesus responde para ele, ainda que a pergunta de Pedro, a fala de Pedro, não seja clara, dizendo assim: qual é a nossa recompensa? O que eu vou ganhar com isso? Mas fica no ar parece aquela, incluindo a ética, né, apostólica ali dos discípulos, a ética dos discípulos. Ele não quis falar isso, ele não falou isso, mas ele desejou falar isso. Então o Senhor Jesus diz: olha, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, e aí, por causa de mim, do evangelho. E quando ele fala esse momento, ele fala que toda a base, quando você deixa toda a sua base de comunhão, toda a sua base de segurança, toda a sua base de manutenção econômica, para seguir Jesus. Esse chamado aqui, e esse momento aqui, a gente percebe que o Senhor Jesus não discute a pergunta, mas ele vai falar: por causa de mim e do evangelho. Então nós temos aqui que a promessa de Deus, ela é condicional. Então Jesus fala por causa de Jesus e do evangelho. E Lucas vai dizer: por causa do reino de Deus. Então devem ser a razão das nossas ações. Não abrir mão da família por outros interesses, talvez financeiros ou oportunidades, ou por causa das pessoas, não. Por amor de mim e do evangelho. E ele completa dizendo: deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. Ele não, na narração de Marcos, não tem esposa. A ideia é que o marido e a esposa é um só, né? Mas ele diz casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, que é o instrumento de trabalho. Então a gente tem aqui, esse texto fala de um galardão da renúncia. A galardão da renúncia. E Mateus e Lucas, conquanto eles omitem essa vívida repetição de bênçãos temporais, o evangelho de Marcos, que foi o conteúdo primeiro, em que Lucas e Mateus também usou dessa fonte, enfatiza classicamente dizendo dessa bênção temporal que nós temos quando abrimos mão de tudo para servir Jesus. E a gente percebe isso no sustento quando ele envia os 12, na igreja primitiva, e por isso que nós falamos família central. Por quê? Irmãos, nós somos uma família. O Senhor Jesus, quando recebeu a mãe e os seus irmãos, e alguns chegaram e disseram: sua mãe e seus irmãos estão aí, né? Como se dissesse para ele: para tudo, vai receber sua família. Ele falou: olha aqui os meus discípulos, aqui está minha mãe e meus irmãos.
Nós não damos a devida importância a esta família, mas é a família mais importante, essa família eterna, é a mais significativa. E nós devemos dar o devido valor nos nossos relacionamentos, no nosso amor e na assistência mútua também. Pois bem, e ele vai dizer que eles jamais deixarão de receber as bênçãos. Inclusive ele diz assim, com eles a perseguição. A perseguição aqui está nas bênçãos. Esses sofrimentos e perseguições, elas são incluídas nas bênçãos, porque é um grande privilégio, é nobre, é honroso sofrer por Jesus. Então Marcos diz, na era futura, narra a fala de Jesus, na era futura e na vida eterna também. Mateus vai dizer que haverá 12 tronos para os 12 apóstolos, para que ele possa julgar as 12 tribos de Israel. Há uma inclusão. E a gente pode ver que o evangelho é verdade, porque cada um narra de uma forma detalhada, como entendeu, como participou. Se fosse tudo direitinho, a gente podia duvidar do evangelho. Mas o evangelho tem esse caráter pessoal, né? E ele conclui dizendo, contudo, muitos serão os últimos, e os últimos serão primeiro. Então Jesus conclui aqui, o futuro julgamento de Deus trará uma reversão de valores. Aqueles que pensam ser dignos do favor de Deus não acharão. O favor de Deus é liberalmente oferecido a todos que conhecem que não são merecedores. Irmãos, pensem nessa frase. O favor de Deus é liberalmente oferecido a todos que reconhecem que não são merecedores. Então, a recompensa aqui baseia-se inteiramente na graça de Deus e nunca no mérito humano. Muitos, não diz todos, não sei quem são, talvez muitos que estão em primeiro, talvez os que estão em evidência, talvez aqueles que estão liderando, estão sendo reconhecidos como os tais, como os crentes. E os últimos? Talvez aquele irmão simples, talvez não teve oportunidade, talvez o seu dom é intercessão, talvez o seu dom é a contribuição, a liberalidade, dar assistência, dar um abraço. Então, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Pois bem, nós temos aqui muitas lições nesse pequeno texto. Interessante, pastor Jean, pastor Júlio, quando o texto é menor, né, ele é mais complexo. E quando ela é maior, parece que os parágrafos mais fáceis, né? Mas eu quero tratar 4 lições. 4 lições, e você anota aí no seu celular, no seu arquivo, no seu caderninho. Dentre muitas lições, nós queremos destacar aqui qual é a verdadeira motivação para renunciarmos ao mundo e seguirmos a Jesus. Qual deve ser a nossa verdadeira motivação? Diante disso, você vai poder fazer um autoexame, se autoavaliar com relação à verdadeira motivação. Primeira motivação. Nós teremos na tela essa bênção aí, já tem lá? Devemos seguir a Cristo pelo que Ele é e não pelo que Ele oferece. Pedro não entendeu muito bem a fala do Senhor Jesus ao jovem rico. E ele não entendeu muito bem quando Jesus disse, é impossível ao homem se salvar. E hoje nós veremos à noite sobre isso. Mas muitos têm a motivação errada. Estão em busca das bênçãos do Senhor e não do Senhor das bênçãos. E essa primeira lição precisa ficar bem clara para cada um de nós. Nós temos, Cristo é a fonte de toda a riqueza. Ele é o próprio Deus. Ele é o sustentador de todas as coisas. Ele é o nosso Salvador. A maior porção que nós temos é Jesus, está na sua presença, não o que Ele nos oferece. Então, nosso labor, o serviço no Senhor, os nossos dízimos, as nossas ofertas, a nossa paixão pelo trabalho cristão, a evangelização, a proclamação do evangelho,
Não é para recebermos dele alguma coisa ainda, que ele faz isso, ele promete, mas é pelo que ele é. É pelo que ele é. E a teologia da prosperidade distorce essa verdade. Então eu não vou, porque Deus me dá isso, porque Deus me dá aquilo, não, é pelo que ele já fez. Ele é o meu Senhor, ele é o meu Salvador. A segunda lição: devemos seguir a Cristo por amor a ele e a seu evangelho. Opa, aqui nós estamos falando de amor. Eu vi uma exposição de John MacArthur, ele fala sobre os dois discípulos, e ele equipara Judas e Pedro. E ele mostra a excelência desses dois discípulos. Ele fala que esses dois discípulos tiveram unção de poder, expulsaram demônios, curaram enfermos, pregaram as boas novas, os dois estavam no serviço, um era um dos líderes, o outro estava na tesouraria, uma responsabilidade pesada. E ele fala desses dois, enfatiza como eles foram úteis no serviço do Senhor. E aí ele vai dizer o seguinte: os dois o negaram de forma terrível a Jesus. Um entregou por 30 moedas, o outro negou 3 vezes, diante ali do sinédrio, das pessoas, e eles, os dois, sofreram amargamente. Ele vai concluir o seguinte: só que um teve remorso e se matou, o outro teve arrependimento. Os dois sofreram por sua culpa, pelo seu erro, pelo seu pecado. Mas um teve arrependimento. Ele começa a mostrar os estudos da Bíblia e fala: sabe por que Pedro se arrependeu? Porque Pedro amava a Jesus, enquanto Judas estava ali por interesse. Mas Pedro não, Pedro amava a Jesus. E nós veremos isso no decorrer do texto. Jesus sabia que, conquanto o amor de Pedro não fosse o amor ágape, ele amava Jesus, ele gostava de Jesus, ele queria Jesus. Nós devemos amar ao Evangelho, amar ao Senhor Jesus e amar o Evangelho. E Deus conhece os nossos corações. E se isso não está acontecendo, eu preciso pedir: Senhor, coloque o teu amor no meu coração, porque eu quero amá-lo, eu quero obedecê-lo. Esta é a segunda lição. Devemos seguir a Cristo por amor a Ele e ao seu Evangelho. Terceira lição: devemos seguir a Cristo por suas maravilhosas promessas. Não deixa de ser legítimo nós obedecermos a Cristo. Por quê? Porque o Evangelho se concentra em 3 verdades que o apóstolo Paulo vai enfatizar. Ele vai dizer fé, esperança e amor. Estamos fazendo exposição de 1 Tessalonicenses na semana, e ele vai falar isso: fé, esperança e amor. E nas cartas, fé, esperança e amor. E a esperança, essa esperança nos dá motivação, e é a motivação de Paulo, de Pedro, para que nós sirvamos a Deus. E ele tem maravilhosas promessas para nós. Promessas que estarão no nosso galardão, no lar celestial. Hoje, nós administraremos o cálice do serviço, da obediência, da perseguição, da tribulação. Mas nós temos maravilhosas promessas. E ele diz: vai receber 100 vezes mais. Vai receber aqui na terra, na comunhão dos irmãos, no amor dos irmãos. Você não tem só a sua casa, você tem a casa de todos os irmãos. Você não tem só o amor da sua família, você tem o amor de todos os irmãos. Você tem a igreja, você tem as bênçãos que são repartidas, e a prerrogativa é essa, repartir, mas você tem maravilhosas promessas também. Essa terceira lição nos ensina que essa é uma motivação correta para seguirmos a Jesus, renunciarmos o mundo e seguirmos a Jesus. Então, nós temos aí as 3, que é amar a Cristo pelo que Ele é e não pelo que Ele oferece. Seguir a Cristo por amor a Ele e ao seu Evangelho. Seguir a Cristo por suas maravilhosas promessas. E a quarta e conclusiva, à luz desse texto, é que nós devemos seguir a Cristo reconhecendo que não somos dignos. Um dos maiores erros do cristão e do cristianismo é o crente se achar.
pensar que ele é digno. Irmão, isso é uma maldição. Se você pensa que você é digno de receber alguma coisa de Deus, você vai, por inferência, abominar a graça de Deus, que é um favor imerecido. E essa é uma das maiores estratégias de Satanás, fazer achá-lo que é digno. Nós falaremos sobre isso hoje à noite. Mas nós não somos dignos. Não somos dignos. E se porventura isso está invadindo o nosso coração, nós precisamos pedir a Deus que remova isso. Eu me lembro que logo quando eu mudei para Batatais, foi uma tentativa de, na minha juventude, morar lá. Fiquei só 2 anos, não deu muito certo, não. Havia um time no clube da cidade, futebol de salão, e nós estávamos treinando no clube da cidade, e nós tínhamos lá 20, quase 30 atletas voluntários lá, né, para representar a cidade, e veio o dia da convocação, aí todo mundo sentou, e eu sabia perfeitamente, né, que diante dos atletas, porte físico, gente que tinha experiência e tal, não sei o quê, eu falei assim, eu jamais vou ser convocado. Aí começou ali, você falou assim, olha, eu vou falar o nome, nós temos muitas pessoas, só que eu posso levar só 10. E aí eles começaram, olha, os nomes que eu falar virão do meu lado, que esses que vão viajar para Altinópolis, ou Jardinópolis, íamos jogar em Jardinópolis, jogo, né, com um monte de, bem estruturado, tal. E aí ele disse, Luiz Antônio da Costa. Bom, depois eu soube, viu, pastor Freire, pastores, que ele disse primeiro o nome dos reservas, mas só por ter, eu falei, nem quero mais jogar, só dele ter lido meu nome, eu já fiquei tão feliz. E realmente eu fiquei no banco, né? Joguei lá 2, 3 minutos, mas eu estava feliz de estar com eles, estar alegria, porque o meu nome estava lá. Às vezes nós queremos ser importantes diante dos homens, e até diante da igreja. Não pense isso. Quando você reconhece que você não é digno, o Senhor Deus o dignifica. O importante é que o seu nome esteja lá, no livro da vida. Amém? Vamos orar? Curva a sua fronte. Pai Santo, Pai de amor, de imensa bondade, nós o adoramos e nós o glorificamos pela Tua palavra. Reconhecemos, ó Deus, que às vezes temos motivações erradas e equivocadas em Te seguir, em estar na Tua igreja, mas, Senhor Deus, venha nos quebrantar, nos amadurecer, nos dar plena consciência. E, ó Deus amado, o Senhor nos amou primeiro. E por amor ao Senhor e ao Evangelho, nós devemos estar em Tua presença. Sê com cada servo Teu, conheça os seus corações, e que o Senhor possa fortalecê-los a fim de que todos estejam em Sua presença e nenhum se perca. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.